Será que existe apenas dois destinos finais para a humanidade? Ou vai para o céu, ou vai para o inferno? Por que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem dado tanta ênfase na construção de templos? É sobre isso que vamos falar hoje. Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. O discurso de hoje tem como título O Amor Divino no Plano do Pai, do presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Ele iniciou o seu discurso esclarecendo um mal-entendido. Qual o mal-entendido? Um mal-entendido que se encontra hoje na humanidade, que só existe dois lugares para o destino final da humanidade. Ou a pessoa guarda exatamente todos os mandamentos e vai para o céu, ou a pessoa falha em um ou dois mandamentos e vai para o inferno. Ou seja, muitas pessoas em diversos lugares do mundo acreditam que só existe essas duas condições para o destino final da humanidade. Mas eu gostaria de ler uma escritura com vocês. Essa escritura fica em Doutrina e Convênios, na seção 76, no versículo 40 até o 43, que diz o seguinte: E este é o Evangelho, as alegres novas, que a voz do céu nos testificou. Que ele veio ao mundo, sim, Jesus, para ser crucificado pelo mundo e para tomar sobre si os pecados do mundo e para santificar o mundo e purificá-lo de toda a iniquidade, para que, por intermédio dele, fossem salvos todos os que o Pai haviam posto em seu poder e feito por ele. Ele que glorifica o Pai e salva todas as obras de suas mãos, exceto os filhos de perdição, que negam o Filho depois que o Pai o revelou. Então, esclarecendo esse mal-entendido, todas as criações de Deus, todos os filhos de Deus, exceto uma pequena parte que não vale a pena nós discutirmos ou analisarmos aqui nesse momento, será salva. Toda a humanidade, exceto uma pequena parte, receberá a salvação. Mas como assim? Então, não precisa eu fazer nada? Não precisa... Não. Precisamos entender que nós vivíamos com o Pai Celestial e nosso objetivo aqui na Terra é retornar à sua presença. Mas vamos ler mais uma escritura. Isso fica no livro de João. João, no capítulo 14, no versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Em outras palavras, se só existisse o céu ou o inferno, Cristo diria, opa, vou preparar um lugar para vocês, isso falando aos discípulos. Mas ele disse, não, na casa do meu pai há muitas moradas. E que muitas moradas são essas? Existe alguma outra escritura que fala sobre essas muitas moradas, Adriano? Existe sim. Vamos lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo 15. Versículo 40 a 41. E diz o seguinte: E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua e a outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra.
estava sendo falado sobre ressurreição dos mortos. E pegando um gancho no que foi falado, o que Cristo falou lá em João 14:2, que existem muitas moradas. Quando nós ressuscitarmos, ressuscitei na vinda de Cristo. Quem vai ressuscitar naquele momento? Aqueles que herdarão a glória celestial. Então a glória do seu corpo será uma glória celeste. Durante o milênio, início do milênio, já falei, aqueles que herdarão a glória celestial. Durante o milênio, os que herdarão a glória terrestrial. O seu corpo ressurreto tem a glória do terrestre. No final do milênio, aqueles que herdarão o reino celestial, porque o seu corpo tem a glória do celeste. Mas mesmo as estrelas, que são os celestes, diferenciam em glória. Mas então, Adriano, se eu vou ser salvo em um desses graus de glória, eu não preciso fazer nada. Errado. Porque a nossa meta é a salvação. Na verdade, a nossa meta é a vida eterna ou exaltação. A exaltação é viver para sempre ao lado de Deus. Essa é a nossa meta. Nós vivíamos antes na presença de Deus, nós viemos aqui na Terra e nós temos objetivos de ir para a glória celestial. E dentro da glória celestial tem 3 divisões, onde a mais alta é chamada de exaltação. A chave para a exaltação são os convênios e as bênçãos prometidas aos fiéis nos templos da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, nos templos de Deus. É por isso que a Igreja de Jesus Cristo tem dado tanta ênfase na construção de templos. Porque uma vez que existe um templo construído, possibilita para que mais pessoas possam fazer os convênios e receber as bênçãos prometidas para ser exaltado, para voltar à presença de Deus. Porque a exaltação, a vida eterna, é que é a meta. A meta não é salvação, porque Cristo já proporcionou isso para todos os filhos de Deus, exceto uma pequena parte, que eu já falei. Exaltação é a meta. Exaltação é meu objetivo. O meu foco é voltar à presença de Deus. Ok? Vamos ler mais uma escritura, Doutrina e Convênios 88. 88, Doutrina e Convênios 88, versículos 22 e 24. 22 a 24. Diz o seguinte: porque aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial não consegue suportar a glória celestial. Ou seja, se minhas ações, se meus pensamentos, se as coisas que eu estou vivendo nessa vida não seguem a lei de um reino celestial, eu não tenho como herdar um reino celestial. É claro, Adriano, preciso ser perfeito? Não, não é questão de ser perfeito, porque nós somos salvos pela graça depois de tudo o que pudermos fazer. Versículo 23. E aquele que não consegue viver a lei de um reino terrestre, não consegue suportar a glória terrestre. Ou seja, se os meus atos, pensamentos aqui, eles não obedeceram à lei de um reino terrestrial, eu não vou herdar o reino terrestrial. 24. E aquele que não consegue viver a lei de um reino teleste, que é o menor, não consegue suportar a glória de um reino teleste. Portanto, não é digno de um reino de glória, que é a pequena parte que eu já falei. Portanto, deve permanecer num reino que não seja um reino de glória. E isso é uma pequena parte no que diz respeito à grande maioria dos filhos de Deus. Senão todos, ou quase todos, serão salvos em um grau de glória. Tá bom? Então,
o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso exercer bem o meu arbítrio pessoal. Nós precisamos respeitar as liberdades religiosas, né? Lembre-se, todos os filhos de Deus, exceto uma pequena parte, será salvo. Contudo, nosso objetivo, nossa meta é a exaltação. Por que os desafios dessa vida? Por que Satanás ele tem focado tanto na família? Por que ele tem focado tanto no casamento entre homem e mulher? Por que ele tem focado em destruir isso? Por quê? Porque a salvação é uma questão individual, mas a exaltação, voltar à presença de Deus no mais alto grau de glória do reino celestial, é um assunto de família. Isso foi passado pelo nosso profeta Russell M. Nelson. Vamos ler mais uma escritura que fica em Doutrina e Convênios 131, no versículo 1 ao 3, e diz o seguinte: na glória celestial há 3 céus ou graus. E para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nesta ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. E se não o fizer, não poderá obtê-lo. Então, por que Satanás ele ataca tanto o casamento? Por que ele ataca tanto o relacionamento entre homem e mulher? Por que está existindo tantos divórcios? Por que está existindo tantos conflitos entre marido e mulher? Porque onde se põe ênfase, obtém resultados. Ele põe ênfase no casamento. Por quê? Porque se ele destruir o casamento, nós não poderemos voltar à presença de Deus. Não vai existir exaltação para aquele casal. Compreendeu? Então, a oposição mais intensa de Satanás está direcionada ao que é mais importante no plano. E o que é mais importante no plano? A exaltação no reino de Deus. Voltar à presença de Deus. Ocupar o mais alto grau de glória no reino celestial. É por isso que ele trabalha tão enfaticamente no casamento, na destruição do casamento entre homem e mulher. Tá ok? Eu espero que vocês possam ter entendido, né? Porque que não existe só um destino, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não, assim, só duas opções, ou você guarda todos os mandamentos, ou você, se falhar em um, vai para o inferno. Que o inimigo ele ataca muito a família, e principalmente o casamento entre homem e mulher. Por quê? Porque ele sabe que se atacar, vai ter resultado. Aquele casal não vai ser exaltado. E por isso a Igreja de Jesus Cristo tem trabalhado tanto na construção de templos, porque quanto mais templos, mais oportunidades para os filhos de Deus. Bom, eu sei que essas coisas são verdadeiras. Eu sei que Cristo vive. Eu sei que nós temos como meta não o reino terrestrial, não o reino celestial, mas a exaltação. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Um forte abraço, pessoal.